Muito bom. Bom, boa noite, pessoal. Vamos começar essa conversa hoje, esse conteúdo que ele foi desenhado, foi arquitetado com muito carinho, com muita dedicação. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre o poder da autoridade profissional. E para falar desse tema, é muito importante que, de fato, isso seja uma verdade para mim. Então, eu vivo isso no meu dia a dia, no ambiente corporativo. E agora eu estou trazendo um pouco mais disso para você. E eu preciso te dizer que, sim, para ser reconhecido no trabalho pelo valor que você entrega, sim, você precisa ser intencional, você sim precisa fazer um esforço, ações diferentes e intencionais para que isso de fato aconteça. Bom, eu cresci com a seguinte frase: trabalhe muito, faça o seu melhor, que o seu trabalho vai falar por você. Mas, dando de cara no mercado corporativo, eu descobri na pele que isso não é verdade. Isso pode ter sido verdade há muito tempo atrás, mas hoje isso de fato não é uma realidade, não é uma verdade. Você precisa saber disso, porque você precisa sim de recurso, você precisa de formas de se diferenciar e de mostrar de fato o teu valor. Mas deixa eu contar um pouquinho primeiro quem sou eu, quem está aqui falando com você. Eu sou a Mariana Martins e, bom, antes da gente de fato entrar na aula, eu vou contar um pouquinho. Se você chegou aqui, você já me conhece, eu vou pedir licença para você para poder contar um pouquinho mais sobre mim. Eu sou executiva de negócios em uma das maiores Big Techs do mundo, desde 2016. Eu também sou fundadora da Outliers Desenvolvimento Humano, simplesmente porque eu sou apaixonada por desenvolvimento humano. E desde 2021, sou mentora, sou empresária, sou coach de pontos fortes, certificada pela Gallup nos Estados Unidos. E, bom, tenho várias outras certificações aqui no Brasil, como Master Coach pela Febracis. Mais do que isso, muito mais do que isso, está quem é a pessoa aqui por trás. Por trás de certificação, por trás de outros dados, eu sou uma mulher que passou por muitos anos tentando, sim, fazer aquilo que aprendeu lá no começo, e um aprendizado que foi bastante importante, que quem me ensinou, obviamente, teve o melhor intuito, teve a melhor intenção em trazer aquela informação. Mas o ponto é, e isso é extremamente valioso, o que você está aprendendo hoje, você precisa prestar atenção se ela de fato é algo que se aplica para o mercado de trabalho atual, porque o mercado de trabalho é um mercado que ele é, sim, muito dinâmico, e agora cada vez mais dinâmico. E se você ainda não percebeu isso, você precisa perceber, e se você ainda não percebeu, você em algum momento vai perceber, e muito rápido. Bom, eu sim sempre fui muito esforçada, muito dedicada, isso não me faltava. Eu aprendi de forma bastante profunda a, de fato, trabalhar com excelência, de fato, trabalhar com bastante dedicação e a me doar também para aquilo que eu estava fazendo para trazer com excelência. Mas, em um determinado momento, o que eu entendi? Que para eu crescer exponencialmente, porque nós temos 24 horas, o tempo cronológico, nós temos 24 horas em um dia. Aqui eu não vou entrar no ponto de quem pega, por exemplo, quem vai pega trânsito, quem está indo de carro para o trabalho, quem está indo de transporte público, nada disso. Basicamente, nós temos tempo cronológico 24 horas dentro de um dia. E se a gente tem 24 horas dentro de um dia, eu entendi que só o meu esforço, a minha dedicação, não seria suficiente para, de fato, eu crescer exponencialmente. E nós, sim, podemos crescer muito e exponencialmente. Mas, para isso, o que falta para, de fato, você crescer exponencialmente com as 24 horas dentro de um tempo cronológico no dia é clareza. E o que é clareza? Por que eu defendo tanto essa palavra? E se você já me segue no Instagram, você já viu clareza por alguns lugares aí, várias vezes, várias publicações, mas porque é clareza sobre quem você é de fato. Clareza sobre o que você traz para a mesa de diferente, entendendo que nós
100% dos seres humanos. A gente não vai ser bom em tudo, mas no que eu sou boa, eu de fato preciso ser muito boa. Esse é o meu diferencial. Essa combinação é de fato esse grande diferencial, o que me diferencia, por exemplo, numa mesa de promoção. E saber transformar isso, e é a minha grande defesa, se transforma em valor. O seu, a sua forma de trabalho, o seu como especial, exclusivo, te traz mais valor, mais crescimento, e uma palavra que eu amo, que é liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de, sim, pisar no acelerador, mas liberdade também de pisar no freio no momento que você quiser pisar no freio. É de você estar como, de fato, condutor do teu veículo, da tua carreira. E como ser condutor da tua carreira de fato? E eu digo isso com extrema propriedade. Eu tenho 25 anos de carreira, e eu sei que talvez não pareça, mas tenho 25 anos de carreira. E ao longo dos 25 anos, o que eu mais ouço é: Mari, você nunca esperou, você já vem antes de eu te dar um feedback. E por que isso? Autoliderança se trata dessa clareza, de você ter clareza para que então você de fato passe a se autoliderar. E aí você não vai ficar à mercê do mercado. Por exemplo, eu trabalho no Google. E para quem, se você ouviu nos últimos anos, em 2023, houve um layoff na empresa, um layoff bastante grande, com volume de funcionários desligados grande, mas não tem qualquer problema se isso acontecer e se, porventura, a minha cadeira simplesmente deixar de existir. E por que eu digo isso com tranquilidade, enquanto que muitos profissionais ficam apavorados com essa informação? Porque, para mim, eu não dependo de estar na empresa ou não estar. Eu lidero cada passo com intencionalidade. E essas palavras, por mais que você já tenha ouvido muito, o que eu escolhi fazer é, de fato, profundidade. E antes da gente continuar, eu quero trazer um dado aqui bastante importante, que é... Hoje eu estava lendo um artigo do Ale Prates, e por que eu estou trazendo isso? Existem top 10 cursos mais acessados em uma base de uma plataforma de treinamentos corporativos, e eu vou ler aqui os top 10 cursos mais acessados. Por que eu já estou trazendo isso antes de entrar, de fato, na autoridade? Você precisa entender qual que é a tendência de mercado atual, para que você, de fato, consiga mostrar a autoridade que você tem numa mesa de promoção, para chegar a uma mesa de promoção, ou para ir para outra empresa, por exemplo, e para provocar, para prospectar qual que é o teu próximo passo, qual que é o próximo passo na jornada da tua carreira. O primeiro, mapa do atendimento ao cliente. Segundo, assédio e outras formas de violência contra a mulher. Terceiro, corpo são, mente produtiva e saúde em dia. Seja promovido na sua vida. Saúde mental nas organizações. Solução de problemas com criatividade. Você, protagonista da sua carreira. Gestão além dos números. Mentalidade produtiva e o impacto comportamental nas organizações. Sabe o que isso tudo está dizendo, no fundo? Que existe uma mudança extremamente profunda na cultura das empresas. Inclusive, eu mesma estou no Google há quase 8 anos e eu digo, existe uma empresa antes da pandemia, durante a pandemia e agora. Mari, a cultura do Google não é mais como antes? Te afirmo que não é. E eu estou dizendo isso com propriedade, porque vivo isso no dia a dia. Isso me preocupa? Não, definitivamente não me preocupa. E por que não me preocupa? Porque o maior asset, o maior bem de uma empresa, na verdade, e não é nem o bem da empresa, mas é o maior asset de uma empresa, são as pessoas. E se de um lado as empresas, as corporações, elas não vão necessariamente priorizar a tua carreira, elas devem priorizar o teu bem-estar holístico, mas a tua carreira não necessariamente. Você precisa fazer isso. Você precisa, de fato, de ser protagonista dos teus próximos passos. E é sobre isso que eu defendo, é sobre isso que quem caminha junto comigo, sim, também vai passar a viver cada vez mais, com saltos
que contenha um propósito, que contenha, sim, consistência e também leveza. Não é trabalhar loucamente, não viver o que você está conquistando, porque não é sobre o que você vai fazer de quantidade de dinheiro, mas é, de fato, quanto você, como pessoa, também vai crescer. Bom, agora sim, a gente vai começar essa aula que é muito importante para mim, e eu criei esses temas para compartilhar um pouco da minha história e também te ajudar nessa jornada, a você de fato ir construindo degrau por degrau os teus próximos passos. E aí eu vou trazer uma pergunta que talvez você já tenha feito, talvez você já ouviu, mas você já teve a sensação de que você estava dando o seu melhor no teu trabalho, mas é como se você fosse o Gasparzinho, como se você fosse ignorado, ignorada, como se ninguém estivesse vendo aquilo que você está fazendo. E para você, caramba, eu estou de fato me dedicando, eu estou fazendo bastante coisa, eu estou trazendo excelência. Mas pensa se você já teve essa sensação de fato, está sendo ignorado, está sendo ignorada, ou então praticamente de ser o Gasparzinho mesmo dando o seu melhor. Ou de ver outras pessoas, sim, sendo promovidas mais rápido, com uma velocidade maior, ou publicamente sendo elogiadas, chamadas, até convidadas para projetos que são mais estratégicos e que trazem mais visibilidade também. Você já teve essa sensação? E essa sensação, invariavelmente, ela vai acontecer. E por quê? Porque você precisa, você vai estar cada vez mais em um mercado ainda mais concorrido, ainda mais competitivo. Mas você precisa de clareza disso, né? Enquanto você está ali quase que talvez como um Gasparzinho, como alguém que está sendo invisível ou em silêncio. Eu não sei você, mas eu sou introvertida e eu passei por isso. Aqui é um espaço em que eu te conto um pouco mais da minha trajetória, da minha jornada. Como bela introspectiva, que amo os meus pensamentos, que amo conversar comigo mesma, sim, eu sofri muito com relação a esse ponto de, sim, estar em silêncio. E o meu trabalho vai falar por mim. Eu já entregava realmente com excelência, eu trazia resultados. O meu core, o meu trabalho principal, ele sim era entregue com excelência. Eu tinha números, eu tinha excelência, eu tinha entrega de altíssimo nível. Mas, Mari, por que você está falando que você sofreu, então? Sofri porque eu entendi que só aquilo não era apenas o que ia me levar, de fato, para uma mesa de promoção. Mari, você concorda com isso? Aqui não vou entrar no mérito se eu concordo ou não, inclusive na época eu briguei demais comigo, com as minhas certezas, porque existe a outra ótica que sim, tem muitas pessoas que elas não necessariamente entregam com excelência o trabalho, com dedicação e de fato entregam sim muito valor, mas essas pessoas, na verdade, elas estão olhando para realmente falar bem, para falar tudo que estão fazendo. Isso você vai encontrar no mercado corporativo, sim ou sim. Existe como em todo lugar vai existir. Mas o ponto é, se você entrega com excelência o teu trabalho principal, se você faz com excelência, com dedicação, e você chega no resultado, nas métricas que você precisa entregar, você também precisa comunicar. Não é de qualquer forma essa comunicação. E eu não vou entrar no mérito da comunicação. O meu ponto é o teu como, qual que é a sua forma de se comunicar. E essa aula, ela vai tocar exatamente esse ponto dessa frustração. Frustração que é, caramba, eu de repente não estou falando muito sobre os meus feitos, mas eu sei que eu entrego com excelência. Aqui a gente vai trazer algumas provocações para que você, de fato, comece a ter maior reconhecimento, que a tua autoridade de fazer, de trazer dedicação e excelência para o teu trabalho, que de fato isso passe para um outro nível, que é o nível da autoridade. Não autoridade que você só fala,
mais autoridade que ela é de fato vista por quem é estratégico e por quem precisa ver. Bom, quem trabalha com, de fato, grande seriedade, entrega resultado. E por que eu digo isso? Eu vou voltar no ponto de que você vai encontrar também muitas pessoas que não necessariamente trabalham com seriedade e que não necessariamente entregam resultado. Eu estou te dizendo isso com vivência dentro de uma grande corporação que sempre prezou por comunicação, por falar. E os resultados, eles representavam 50% da tua nota em uma avaliação de performance. O que significa dizer que se você entrega com seriedade, com dedicação, o resultado, e até além do teu resultado, mas você não tem a parte de comunicar, de dizer os seus feitos, de contar para pessoas que não te conhecem e que sim têm um poder extremamente alto sobre quem vai para a promoção, quem não vai, quais são os próximos passos daquele time. E eu quero te dizer isso com extrema verdade. O problema não é você vai encontrar esse tipo de pessoa, várias pessoas que elas não trabalham com seriedade no mercado e está tudo bem, como em qualquer lugar, em qualquer profissão. E eu vou te dar um exemplo de médicos. Tem médicos que, e eu não sei você, mas médicos que de fato se preocupam com o paciente. Eu vou dar um exemplo aqui de algo que tem acontecido muito, e tem uma médica que ela cuida do meu pai. A especialidade dela é hepatologia, ou seja, o órgão que ela toma conta, vamos dizer, e que ela realmente se aprofundou em estudos é fígado. Ela cuida muito bem, mas existe um outro ponto que é o pulmão, e existe um outro médico que é o pneumologista, que também atende o meu pai. E veja que essa hepatologista, ela cuida do meu pai de uma forma extremamente holística. Ela é provocadora ao ponto de dizer: Mari, esse exame aqui, eu vou mandar uma carta porque eu preciso que seja feito. Não tem a ver com o meu órgão, com o órgão que eu cuido, mas é sim para o bem-estar dele 360 graus. E por que eu estou dando esse exemplo aqui, que ele é bastante real, ele mexe muito comigo, porque se todos os profissionais de fato fizessem isso com amor, com dedicação, com excelência, nós teríamos outro mercado corporativo. Mas, vamos lá, Mari, vem aqui para o chão agora, isso não é uma realidade, tá tudo bem, mas você precisa de consciência para entender que você vai encontrar outras pessoas também no mercado de trabalho. E aí entra, se você, sim, trabalha de forma, sim, muito dedicada, com excelência, entregando resultado, tá tudo certo. Pode grudar aqui junto comigo, que a gente vai sair do outro lado e você, de fato, vai crescer de uma forma mais leve, com mais propósito. O problema não é você. E você precisa, sim, escrever que o problema não é você. E, de fato, existe uma percepção que o mercado tem de você. Por mercado, eu quero que você entenda. O teu gestor, a tua gestora, o teu líder, supervisor, coordenador, diretor, vice-presidente, CEO, não importa. Os teus pares, inclusive, mas em mercado eu vou colocar todo mundo. Obviamente que tem níveis de hierarquia. Os meus pares, eles sim precisam me ver e me enxergar como alguém que é uma adição importante para o time. Eu vim para somar, não para subtrair. E quando a gente vem para somar, eu tenho pares que me defendem, eu tenho pares que têm orgulho de trabalhar junto comigo, porque quando a gente soma, o grupo, ele se torna maior. E quando o grupo se torna maior, essas pessoas vão conversar mais entre si. Eu te falei que eu vou trazer alguns exemplos aqui. Eu vou te trazer um exemplo agora que é bastante recente. Eu fiz uma mudança de time no ano passado, em agosto, e na minha avaliação de performance agora do começo do ano, a minha manager, a minha gestora direta, ela me disse: Mari, eu tô simplesmente assim, muito feliz porque o seu nome apareceu na avaliação de uma
pessoa que trabalha em outro time e que é extremamente importante para o nosso time, para a nossa organização. E ele estava dando feedback para outra pessoa que tem a mesma responsabilidade que você. E o que essa pessoa escreveu foi: olha, eu amei a forma como a Mari faz isso, isso e isso. E eu acho que dessa forma a gente tem mais produtividade, mais otimização e etc. E se você me perguntar, Mari, mas você sabia que iam falar isso? Não. E é exatamente sobre isso o que é chegar no nível de você ter uma autoridade que esse mercado reconhece, defende, fala, inclusive quando você não está no lugar. Isso é muito importante. Consciência, ela é o primeiro passo, ela é a clareza, o começo da clareza. Consciência, você precisa entender que ser bom apenas não é e não vai ser suficiente nem nos últimos anos e nem daqui para frente. E você precisa parar de brigar com essa informação, aceitar, ter consciência e então desenvolver formas de lidar com isso, de fato trabalhar sobre esse dado, sobre essa informação. E, para mim, essa foi uma das verdades talvez mais duras. O meu processo de aceitação para essa informação levou alguns meses. E a minha primeira ação a partir de quando eu recebi essa informação foi brigar comigo. Não faz sentido. Eu não vou fingir que eu faço o que eu não faço. E foi um processo ali, um processo de quebra de paradigma para mim, e talvez eu estou trazendo, porque talvez seja uma quebra de paradigma para você também, mas a minha primeira ação foi: tá bom, eu tenho essa informação, e se eu tenho essa informação de uma pessoa que é extremamente importante na minha jornada, eu ainda não concordo, mas concordando ou não, eu vou simplesmente abrir um documento, um Word, mas no meu caso, Google Docs, obviamente, né? Vamos defender aqui onde a gente trabalha, mas eu abri esse Google Docs e a partir daquele dia eu comecei a anotar as coisas que eu fazia e que eu percebia que ela tinha um impacto, importante, estratégico, ou no trabalho de outra pessoa, ou então em um time. Ou seja, eu comecei a escrever esses pontos, essas ações ou entregas, enfim, projetos que eu estava liderando, que eu estava entregando e que tinham, sim, valor. E por que eu comecei a fazer isso, mesmo sem concordar com essa informação? Porque não é se eu concordo ou não, é sobre onde eu quero chegar. E sim, eu tenho, de fato, sonhos muito grandes. Na época, todos os sonhos que eu tinha na época, eu alcancei todos. Agora, são outros sonhos, outros objetivos. E eu entendi que para eu alcançar aqueles sonhos que eu ainda não tinha alcançado, eu sim precisava fazer diferente. Porque se eu continuasse fazendo as mesmas coisas, eu continuaria do mesmo jeito, ou então eu andaria para trás. Isso é muito importante. Foi uma das verdades mais dolorosas e talvez mais demoradas para mim, para o meu processo. Pode ser que para você não seja tão demorado assim. Bom, e por que então essa visibilidade, como o mercado te enxerga, sim, importa muito. Porque o mercado de hoje, e não só o de hoje, mas o daqui também para frente, ele vai recompensar outro tipo de atitude. E não é só quem entrega. Cada vez mais vai diminuir de recompensar quem só entrega. A entrega importa e muito. Mas entenda que entrega é arroz com feijão. É o mínimo, é o básico. E se é o básico, o mercado não vai te recompensar para além do que você já está aí nessa cadeira. Logo, você quer crescer. Como ser humano, nós precisamos de crescimento intelectual, cognitivo, também financeiro, também como pessoa, como ser humano. Nós precisamos desse crescimento, dessa sensação de crescimento. Então, o que o
mercado, de fato, vai passar a recompensar. Recompensa, sim, entrega, quem entrega, mas quem sabe mostrar e falar o impacto que causa, o impacto estratégico daquilo que essa pessoa fez. É muito importante que você entenda que a tua entrega, ela gera algum valor. Qual é esse valor estratégico para a empresa, para o momento que a tua empresa, a empresa que você está trabalhando, precisa ou está passando? Os profissionais, a maior parte dos profissionais que hoje crescem, na verdade, eles sabem se posicionar com verdade, com presença e com clareza. Eu vou repetir. Sabem se posicionar com presença, com clareza e com verdade. E por que eu estou repetindo? Eu não estou dizendo que se posicionar é ser extrovertido. Se posicionar é falar, subir num palco. Eu preciso falar, falar. Não, não e não. Mas você precisa, sim, de posicionar, de ter presença, com clareza e com a sua verdade, conectada com o negócio, com o que é importante para aquela corporação, para aquele negócio, é extremamente importante. Isso aqui agora, ele é obrigatório. Ou você desenvolve, ou você desenvolve. Não vai ter mais espaço para não desenvolver isso. E aqui a gente também vai olhar por uma forma que é, sim, e você pode pensar, mas é ficar falando, fazendo marketing sobre mim? Não, não é. Mas é parar de se esconder. Se você já entrega com excelência, se você já você faz com excelência o teu trabalho, o teu core, aquilo que é mais importante, é o que você foi contratado. Se você faz com excelência, então, por que você está se escondendo? Por qual motivo você não vai falar? É o que você já está fazendo. E eu sei que aqui a gente bate em vários pontos, várias certezas, várias convicções, que não necessariamente são convicções saudáveis, mas não importa se são saudáveis ou não. Assim como eu dei o exemplo de que eu abri pura e simplesmente um Google Docs e eu comecei a, então, escrever projetos, atitudes, eventos, coisas que eu estava fazendo ali ao longo do tempo, que eram de valor, que eram importantes, mesmo sem acreditar de fato, mesmo sem concordar, eu fui desenvolvendo algo que é extremamente importante. Porque eu estou agindo hoje para chegar lá naquele meu cenário dos sonhos. Só que a Mariana do cenário dos sonhos, ela ainda não está aqui. E se ela ainda não está aqui, eu preciso fazer coisas diferentes. E aí eu sim vou bater muitíssimo de frente comigo mesma. E tá tudo bem. Eu, por muitas vezes, bato de frente com algumas pessoas, apesar disso não ser tão comum comigo. Quando eu tenho convicção fortíssima, sim, eu bato de frente, mas a pessoa que eu mais bato de frente é comigo mesma. E eu quero te convidar a também fazer isso com você. Existe um mito que também eu ouvi bastante, que é: seja humilde, né? Vão te notar. Mas humildade não tem a ver com silêncio. E a gente cresceu ouvindo isso. Eu não sei se foi o que você ouviu, mas trabalha que o teu trabalho vai falar por conta própria. O seu trabalho, os seus resultados vão falar por si. Outra coisa, faz o seu trabalho bem direitinho, que as pessoas vão enxergar. Elas vão perceber. Não é possível que, se você fizer com dedicação, não vão perceber. Mas agora, tem um volume de pessoas que se dedicam, que entregam um trabalho incrível, muito maior. Então, não é só isso mais. Não é. Se você é bom, você também precisa falar e parecer que, de fato, você é bom. Essa é a grande verdade. E por mais que nesse momento você não acredite, talvez você pode pegar, abrir no seu celular ali
um Google Documentos para você escrever coisas que você faz e que agregam valor. E eu vou trazer alguns exercícios aqui para te ajudar nessa jornada. Se você não mostrar o que você entrega, o valor que você adiciona ao negócio, o mercado não vai fazer isso por você e também não vai adivinhar. Tem uma frase que eu ouvi, e no Google, os processos de promoção, quem de fato assina, quem de fato tem um poder de decisão extremamente grande, nem sequer me conhece. E se nem sequer me conhece, qual que vai ser o diferencial de uma defesa da minha promoção ou da promoção de alguém de outro time? Imagina que, e sabe aquele telefone sem fio que vai passando, e aí quando vai chegar naquela pessoa, é uma informação completamente diferente. Eu comecei aqui falando ABC, vai chegar lá RZW. Não tem absolutamente nenhuma conexão. Pois é, numa mesa de promoção em grandes empresas, isso vai acontecer. Porque são muitas pessoas, são vários níveis. E quando a gente olha por vários níveis, você não tem necessariamente acesso a quem de fato vai tomar a decisão. O que você tem controle nesse momento é sobre comunicar o que você faz. E para mais do que comunicar o que você faz, é comunicar com a estratégia da empresa, com o que de fato a empresa está valorizando nesse exato momento. E por que nesse exato momento? Você precisa entender que esse exato momento ele vai mudar todos os dias e cada vez mais. A gente vive num mercado de trabalho dinâmico e que vai ser mais dinâmico ainda, cada semana mais, cada mês mais. E aquela humildade que a gente talvez cresceu ouvindo, talvez você cresceu ouvindo isso, na verdade, ela traz uma invisibilidade, ela te deixa invisível. E não é sobre isso. Se você continuar invisível, como um Gasparzinho, você não vai para uma mesa de promoção estratégica, você não vai, de repente, provocar uma outra empresa para fazer um movimento externo de troca de empresa, de cargo, de forma propositiva, com intenção por trás. E claro que cada vez mais isso vai frustrando, isso vai drenando a tua energia. E aí você pode chegar no momento que você vai falar, eu entrego com dedicação, com excelência, mas, poxa, eu não estou sendo promovida. Será que vale eu entregar com excelência, com dedicação? E isso, de novo, não justifica deixar de entregar com excelência, mas a frustração, ela vai roubando a nossa energia. E ela pode roubar um momento de fragilidade seu. Por isso que, o quanto você se antecipa, melhor você consegue, de fato, autoliderar cada passo que você der. E eu estou dizendo isso com extrema propriedade. Bom, eu vou trazer um pouco de um exemplo que, para mim, ele foi muito importante. Eu já contei aqui um pouco, mas foi muito tempo que eu pensei, poxa, o meu trabalho vai falar por mim, o meu trabalho vai falar por mim, o meu trabalho vai falar por mim, meu resultado vai falar por mim. E, de fato, eu recebi um monte de elogio, um monte, de todos os lados. Mas o nível de elogio, ele chegava num teto. Olhando para os níveis estratégicos, ele chegava num teto, porque eu não permitia que saísse dessa bolha, que era uma bolha de pares, de pessoas que, enfim, era um grande volume de pessoas. Mas o ponto aqui é que, quando a gente pensa sobre estratégia, sobre cargos, sobre níveis que a gente está galgando, é importante que você entenda que quem está olhando para uma pirâmide e vai olhar para quem, sim, vai ir para uma mesa de promoção e vai ser promovido, promovida, ou vai, por exemplo, ir para outro cargo, você precisa de dar visibilidade. Porque quem não dá visibilidade não passa e não fura essa bolha especificamente. Então, é extremamente importante, porque sim,
eu via outras pessoas que não necessariamente fazia muito sentido, que estavam crescendo, e eu tenho uma certeza, uma convicção, e quem me conhece sabe disso, e eu sempre falei que existe espaço para absolutamente todo mundo. Então, se outras pessoas estão crescendo, que lindo, que incrível. Mas, porque eu não estou sendo? Óbvio que algo diferente eu precisava fazer. E aí eu entendi que posicionamento era o primeiro passo para, de fato, construir essa autoridade, não uma autoridade que ela é falada apenas, mas que ela é de fato vista. E trazer esse valor que você traz para o negócio com clareza, com leveza, comunicar as suas responsabilidades e também os resultados é muito importante para que você, de fato, possa ocupar espaços que talvez hoje você está evitando. Para mim, foi nesse momento que o jogo virou. E o que você quer dizer, Mari, com o jogo virou? Não é porque eu fiz absurdamente um movimento drástico, uma mudança muito grande. Não. Porque eu comecei a ocupar lugares que eu evitava, porque eu não gosto de exposição, e até hoje eu não gosto, mas eu comecei a, de fato, me posicionar e sim ocupar espaços estratégicos que até então eu evitava. Porque o arroz com feijão eu já fazia, eu já entregava com excelência, com dedicação. E isso começou com essa extrema profundidade de consciência. Eu, de fato, escolhi parar de me esconder. E parar de me esconder, falar para uma introvertida que, depois de um grande evento, de uma grande apresentação, de um treinamento para muitas pessoas, que eu faço de forma recorrente, eu sempre preciso do meu cantinho, quieta, escondidinha, para eu, então, refletir e me reenergizar comigo mesma. Mas eu escolhi, em momentos estratégicos, parar de fato de me esconder. Quem está mais perto de mim sabe que às vezes eu vou almoçar no escritório sozinha, não porque eu amo as pessoas, mas porque eu sei que ali eu vou ficar com os meus pensamentos, eu vou ter insights, eu vou ter ideias, a minha criatividade, ela acontece de uma forma diferente. E por que eu trago, eu pincelo aqui alguns pontos importantes do meu como? Eu tô te dando aqui não uma receita de bolo, mas eu tô te trazendo aqui uma receita para extrair o teu como. Porque eu só cheguei onde eu cheguei hoje. Se você não me conhece, você tem curiosidade, eu vou recomendar que você possa ir diretamente para o meu perfil do LinkedIn e ali você vai ver um pouco mais da minha trajetória, dos meus feitos olhando para o profissional, para o ambiente corporativo, mas isso de ocupar, de fato, esses espaços que eu, então, evitava, mas escolhi, sim, ocupar esses espaços de forma estratégica e a comunicar o que eu faço de forma estratégica também, me levou onde, de fato, eu estou hoje. E agora, quando a gente olha um pouco mais adiante e eu faço quase que um olhar lá para trás, eu sempre ouvi dos meus líderes direto, sempre, em todos os times que eu passei. E até hoje, não foi algo de antes e que não acontece mais. Eles sempre me dizem, poxa, Mari, se eu soubesse antes, eu teria trazido você antes para o time. Você chega com um plano de desenvolvimento antes mesmo de eu chegar com feedback. Se todo mundo fosse assim do time, caramba, a nossa área estaria voando, pura e simplesmente. Você se antecipa tanto que quase parece que você lê os meus pensamentos. Aliás, o que eu nem pensei ainda, o que não está sequer nas entrelinhas. E o que isso quer dizer? No fundo,
autoliderança. Eu não estou contando isso para você, para me exaltar, porque eu não preciso. Eu estou doando o meu tempo aqui para você, para trazer o meu melhor conteúdo. E esse meu melhor conteúdo, você precisa entender que esse melhor conteúdo é uma dedicação extrema minha para você. Eu estou contando isso porque é, de fato, uma autoridade real, prática, vivida. Uma autoridade que ela foi construída não por um título, por uma cadeira ou por tempo de casa, nada disso. Mas, de fato, e eu quero que você anote com clareza extrema e profunda de quem eu sou, consciência extrema e profunda do que eu entrego e coragem profunda de ocupar um espaço estratégico com verdade, que é o meu espaço. E é isso que eu me proponho a te ensinar, de fato, a começar a fazer. Eu não quero que você seja a minha cópia. Eu vou ser como a Mari. Não. Eu quero que você encontre o teu como, que você seja muito mais você, com mais força, com mais direção e com mais presença, ocupando sim esses lugares que são estratégicos, que são importantes, com extrema presença, posicionamento, clareza e também direção. Essa autoridade, ela é construída na prática ao longo do tempo. E talvez essa autoridade você já construiu com o teu trabalho, com a entrega do teu trabalho. Se você já fez isso, o que agora você precisa é um próximo passo de verdade ser vista, ser visto como essa autoridade. E não, você não pode mais esperar ser reconhecida ou reconhecido. Você primeiro precisa se reconhecer. Precisa se reconhecer agora, para que você possa ocupar esses espaços. E agora eu quero trazer uma reflexão para a gente olhar um pouco para exercitar esse músculo. Então, para por um momento e pensa comigo. Se hoje alguém te apresentasse numa sala com decisores, com quem tem caneta para assinar, de fato, decisões importantes na sua empresa hoje, o que eles diriam sobre você? O que essas pessoas que estão te apresentando falariam sobre você? Alguém que é muito competente, um ótimo executor, uma ótima executora, super confiável, mas é uma pessoa mais na dela, mais na dele. O que de fato falariam sobre você nessa mesa, nessa sala, te apresentando? Isso, entenda, é sim importante e é extremamente legítimo. Mas isso sozinho não sustenta a tua autoridade. A autoridade é quando o teu nome, na verdade, ele representa um valor percebido. Lembra que eu contei que eu ouvi, caramba, se todo mundo no time fosse assim, a nossa área estava voando. O que significa dizer nossa área estava voando? A nossa área entregaria resultados com muito mais facilidade. Isso é um valor agregado ao negócio, não apenas ao time. E isso te coloca em outro patamar de comparação, de fato, de olhar, de ser percebido, de ser percebida. É como aquele produto premium, como uma Ferrari. Você não vai ser vista como um Jetta, vamos dizer. Não. Você precisa, de fato, ser visto como algo que entrega um valor tremendo, muito maior do que o que hoje você está ali entregando. E é importante você entender que, sim, tem parte importante aqui que é controlável por você. Quando falam o seu nome, as pessoas sabem o que esperar de você. Por exemplo,
Quando as pessoas estão falando de mim, caramba, é a Mari. Gente, eu posso ficar tranquilo, tranquila, porque eu sei o que a Mari entrega. E a pergunta que eu faço para você hoje, que eu quero nessa reflexão, é o que o seu nome dentro da tua empresa representa hoje. Eu quero que você reflita e você anote qual que é a representação do teu nome hoje na tua empresa, no teu time direto, nos times parceiros que talvez você trabalhe. Qual é o que o seu nome representa, o que falam de você quando a gente está olhando para esses decisores, para essas pessoas que são extremamente estratégicas, extremamente importantes. Eu aprendi, eu vivi e eu gerei resultados a partir dessa grande virada que, sim, profissionais com autoridade real, verdadeira, fazem muito diferente. Não necessariamente são os profissionais mais barulhentos. Aliás, não são barulhentos, mas são consistentes. Eles não necessariamente se autopromovem. Eles contam fatos, porque se é fato, então aconteceu. Mas eles não se autopromovem pela ótica ruim, negativa disso. Eles compartilham qual que é o impacto que você traz para o negócio. As pessoas querem estar perto de você, porque se você toma todo o espaço, as pessoas, os seus pares, será que vão querer estar perto de você? Quando você vem para somar, não para subtrair e não para dividir, você compartilha um espaço importante. E esse espaço é importante também para o teu crescimento. Esses profissionais, eles ocupam, sim, principalmente com presença e com posicionamento. Não qualquer posicionamento, mas é um posicionamento muito claro de quem de quem eu sou, de como que eu funciono. E a autoridade profissional, ela se constrói ao longo do tempo, principalmente quando você entende o que você está entregando, como você está entregando e por que essa entrega que você faz, porque ela é importante. E a partir dessa jornada, então você vai fazer isso, essa informação, chegar até as pessoas que precisam saber, as pessoas certas. E agora a gente está aqui nos últimos momentos do nosso aulão, e se você está acompanhando, você sabe que tem o momento Tenex. Momento Tenex é algo bastante especial para mim, porque a gente não vai focar em crescer 10%, em uma melhora só um pouquinho, não. Eu só estou aqui porque, de fato, eu quero ver um crescimento, eu quero ver em você algo muito grande. E se você fosse promovida ou promovido hoje, pelo que seria? Vamos dizer que é você que vai tomar essa decisão. Qual é o motivo? E eu quero que você me responda com extrema sinceridade, honestidade. Não por mim, mas por você, com verdade. Se você, então, fosse promovido hoje, qual seria o motivo estratégico? Por que existe promoção? A gente está em uma corporação que ela busca lucro. E se toda empresa busca lucro, isso é um dos objetivos de absolutamente todas as empresas que buscam lucratividade, né? Não vou falar de outros tipos de corporações, mas sim, buscam lucro. E se ela busca lucro, qual que é o motivo, de fato, estratégico e de valor pelo qual você seria promovida hoje? Seria pela tua entrega? Seria pela confiança que você transmite? Seria pela visão estratégica que você traz? Seria pela extrema consciência do teu como, dos teus talentos, dos teus pontos fortes,
e você usa isso ao seu favor para otimizar o teu tempo, te dar mais produtividade, por que seria? Se você não tem clareza disso, já está aqui exercício para o feriado. E se você sabe, quem sabe disso além de você? Além das pessoas mais próximas, quem mais sabe disso? Quem reconhece isso perto de você? E quem te reconhece por isso de forma ativa e de forma recorrente também? Se você pensou logo, rápido, que quase ninguém, ou ninguém, pior ainda, você de fato precisa fazer diferente, porque você está sendo invisível. Bom, eu vou deixar um exercício como pós-aula, como pós-live, para você se aprofundar um pouco mais nesse tema, e eu vou chamar esse exercício de auditoria de autoridade. Talvez a auditoria você já ouviu, mas eu estou trazendo uma forma diferente de fazer uma auditoria que você mesma vai fazer. Esse exercício vai, de fato, te ajudar a mapear essa autoridade atual com consciência, clareza, com verdade, e então começar a fortalecer isso com extrema consciência, com extrema verdade. Você vai responder em quais conversas mais estratégicas que você é lembrada ou ouvida, lembrado ou ouvido. Quais são essas conversas estratégicas? Quem reconhece o seu valor hoje? E, para além de reconhecer, por qual motivo essa pessoa ou essas pessoas reconhecem o teu valor? Quais foram os últimos resultados que você comunicou para pessoas estratégicas? Pessoas estratégicas em todos os níveis. Não é só olhar lá em cima. Porque se ninguém falar bem de você, a depender da corporação que você está, não é uma única pessoa que toma a decisão sozinha. No Google, uma pessoa pode, uau, me amar. Se o restante não me ama, esquece, não existe promoção. Porque existe o que a gente vai falar de, sim, as pessoas que estão na mesa de decisão precisam concordar com aquela decisão. E se uma única pessoa discordar, logo a promoção não acontece. Quais 3 microações que você pode aplicar na próxima semana, assim que você voltar do feriado, para aumentar a tua presença nesses ambientes, a tua presença, e não é só a presença física, mas é a presença de ser lembrado nas conversas, nos momentos em que esses lugares estratégicos, as pessoas estão conversando sobre vários pontos, sobre vários tópicos. Bom, se você está assistindo essa aula e você não participou ao vivo, enfim, você pode sim comentar aqui embaixo e pedir esse exercício. Pura e simplesmente quero o exercício dessa aula, que o nosso time vai enviar diretamente para você. E, para a gente concluir, eu quero que você lembre que a autoridade, ela não é de fora para dentro. Ela começa por dentro, porque senão ela é fake. Logo, a autoridade profissional, ela não é sobre ego. Ela é, sim, totalmente sobre uma identidade, que ela é bem clara e extremamente bem posicionada. E a verdade é que, sim, absolutamente ninguém vai lutar por você. Não vai lutar pela sua visibilidade. E, para além de não lutar pela sua visibilidade, eu não gosto de pura e simplesmente depender de outra pessoa apenas para, de fato, trabalhar a minha visibilidade. Porque eu sei o que eu trago para a mesa, eu sei o diferencial que eu tenho, eu sei, sim, o zelo, a dedicação, a excelência, o amor que eu tenho por tudo que eu faço. Logo, eu sou a pessoa com maior propriedade para fazer isso, para lutar, sim, pela minha posição, para lutar, sim, pelos meus movimentos de carreira. E
Se você não está fazendo isso hoje, eu preciso te convidar para estar junto comigo, para você sim ser reconhecida, ser reconhecido pelo seu valor de fato. Mas primeiro você precisa começar a olhar para esse valor que já está dentro de você, se você já está entregando com excelência e com dedicação. Bom, a aula da semana que vem vai ser uma grande virada de chave também, mas até lá, eu preciso sim que você continue lembrando o que eu defendo muito fortemente e amplamente. Você não precisa se tornar outra pessoa, se tornar uma cópia de outra pessoa para crescer. O que você precisa é parar, começar a parar de se esconder. Eu espero te encontrar aqui junto comigo na próxima aula. E se você não está na lista de espera do programa de mentoria Clareza, você pode acessar o link aqui em algum lugar nesse vídeo para entrar na lista de espera e para ter a oportunidade de participar da próxima turma, para andar, para caminhar junto comigo. Eu tenho uma extrema dedicação, excelência com quem está caminhando junto comigo. E se você também quer estar perto, quer também ser mentorado por mim, sim, pode entrar nessa lista de espera e eu vou te encontrar na lista de espera, já com alguns conteúdos, para que então a gente possa, de fato, tomar essa decisão e continuar caminhando juntos. Boa noite, ótimo feriado, e são 4 dias, aproveitem, descansem, lembrem de harmonia. O trabalho não é a principal coisa das nossas vidas. Que vocês possam olhar para a família de vocês, para tudo que tem de mais valor aí, e olhar e se provocar a partir desses exercícios. Vejo vocês na próxima aula. Ótima noite, ótimo feriado, pessoal. Tchau, tchau.